No mês de janeiro, nós falamos sobre algumas resoluções, algumas decisões que deveríamos tomar. E mês de fevereiro, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que acontece na nossa semana, na pequena reunião. Nós somos uma igreja que temos o culto domingo à noite, uma celebração ao domingo à noite. Temos aquilo que nós chamamos de CBCM, ou Escola Dominical, como você quiser chamar, para a gente não tem problema. O importante é o que acontece, o nome é o de menos. O importante é o presente, o pacote, nós não nos preocupamos com isso. E esse mês eu gostaria de conversar, eu e o pastor Sandro. Essa é uma área específica do pastor Sandro aqui nessa igreja, ele está aqui exatamente para isso. Nós queremos falar sobre aquilo que nós chamamos koinonia. E eu gostaria de plagiar o Scott Warhol num texto de 1998, onde ele faz um compêndio sobre novas realidades da igreja brasileira. E um dos capítulos do seu livro fala sobre pequenos grupos, uma velha novidade. Eu me lembro, eu me deparei com esse livro em 1998, se não me falha a memória. E naqueles textos, eu li essa parte e me impactou muito. E essa semana eu procurei esse livro, eu não achei. Então eu tenho na memória algumas coisas e o título. E quando eu falo uma velha novidade, talvez você que está na nossa comunidade há menos tempo, eu gostaria de pontuar algumas coisas que são importantes para nós como igreja. Nesse início, ao falar sobre a nossa semana, sobre os nossos grupos nos lares. Nós, Templo Batista Bíblico, em Jacareí, nós não estamos aliançados com nenhum movimento de pequenos grupos no Brasil. Nós não temos compromisso nem cabresto com nenhum movimento. De repente você fala, aquela igreja batista, ela tem célula. Então ela é uma igreja do movimento G12. Não, desculpe, se lá da onde você veio tem isso, desculpe, mas estamos fechados para balanço. É do movimento do César Castellano. Não temos nada a ver com isso, né? Não nos misture. Nós não temos compromisso com nenhum desses movimentos. Nós já lemos tudo que esses caras escreveu, e mais um pouco. Algumas dessas comunidades eu conheço. Tenho contato com algumas pessoas de lá. Vocês têm contato com Ab Huber? Não. Não temos. Tá bom? Nós entendemos que é uma poderosa ferramenta e nós queremos usar essa ferramenta para alcançar o máximo de gente possível com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então nós não estamos debaixo do cabresto de ninguém. Nós olhamos para esses movimentos e se porventura há alguma coisa que nós podemos aprender, nós não vamos jogar a criança com a água suja da bacia. Nós vamos tirar a água suja e preservar a criança. Nós vamos ouvir tudo e reter o que é? O que é bom e o que pode nos aproximar do Senhor e o que pode ajudar a igreja a avançar no reino. Daí, eu gostaria de vender o peixe para os irmãos, abre aspas, de que isso, alguns acham que é uma novidade, mas não é uma novidade, é uma velha novidade. E aqui nós optamos por um nome que nós chamamos de koinonia. Então, alguns de vocês, quando chegam aqui, ouvem a palavra koinonia, você vai ver, poxa, uma igreja de uma teologia um pouco mais tradicional, os irmãos estão falando em mistério. Né? Não é mistério não, eu vou explicar isso aí para os irmãos, tá bom? Quando a gente fala koinonia, e lá no início da nossa igreja nós pegamos esse nome, o termo koinonia, ele vem do grego, que significa comunhão.
comunhão. Então, talvez nós poderíamos chamar também de grupos de comunhão. Obrigado, Marcos. Se amanhã ou depois a liderança, alguns irmãos entenderem, vamos mudar para pequenos grupos, células, grupos, não tem problema o nome. O nome não tem problema. Nós estamos preocupados com o conteúdo e com o objetivo disso. Tá bom? Então, nós optamos pelo nome de koinonia, que do grego significa comunhão. Esse termo é utilizado por muitos cristãos, tendo por significado a participação, companheirismo, a comunicação, ter em comum. Eu gosto desse termo, temos algo em comum. E o que é que nós temos em comum? Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O que nós temos em comum? Estamos em Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos em Cristo. Vou dar um exemplo aqui. O Jonas veio de um outro país, não. De um outro estado, de uma outra cultura, de uma outra realidade. E de repente ele chega aqui em Jacareí. Eu não tenho em comum a cultura, eu não tenho em comum a família, mas eu tenho uma coisa em comum com ele que nos faz ser uma família. Eu tenho o quê? Cristo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então a nossa identidade é Cristo. E o que nós temos em comum? Cristo. E quando nós temos Cristo em comum conosco, a nossa vida muda totalmente. A nossa vida muda totalmente. Nossa vida muda. Então nós optamos por esse termo, koinonia. E nesse início aqui eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. E eu gostaria de chamar o pastor Sandro aqui na frente, que coordena isso, esses grupos de comunhão. Eu queria louvar a Deus nessa noite por aqueles irmãos que abrem a porta da sua casa e nos recebem. Amém, irmãos? Então eu quero orar por você e por sua família nesse momento. Eu quero agradecer a Deus, porque a sua casa é uma extensão do reino de Deus. E talvez, durante esse mês, você vai falar assim, eu gostaria que a minha casa também fosse uma extensão do reino de Deus. Abra a sua casa para que pessoas possam chegar ali e estudar a palavra de Deus. Possam orar, possam carregar os fardos uns dos outros. Porque nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum? Dá para ser mais forte, hein? Nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum? Cristo. Não temos em comum um time de futebol. Até que se os irmãos fossem mais sábios, teria o mesmo que o meu. Não temos em comum nível social, nível intelectual. Não temos nada mais em comum. Mas o que nos faz ser comum, o que é? Cristo. Decore isso. Fique em pé, você que recebe o povo abençoado na sua casa durante a semana. Eu quero orar por você. Quem são os como é que fala, Sandro? Anfitriões. Olha que bênção. Amém. Vamos orar por esses irmãos e vamos agradecer. O pastor Sandro vai orar e vai agradecer. Amém? Você que está perto assim, vira a mão para o lado deles assim, ó. Esse povo abençoa a gente demais, dá conta, demais. Alguns irmãos, algumas koinonias fazem rodízios. Então, você pode ficar em pé também, tá? Vamos orar também. Se você recebe, fique em pé também. Senhor, nós te agradecemos por esses irmãos, Pai. Nosso coração é imensamente grato, Senhor, porque eles têm estendido as portas da sua igreja até suas casas, Senhor. Eu sei que nós somos igrejas, eu sei que individualmente, cada um aqui é uma pedrinha que faz parte da igreja. Mas nós te agradecemos nesse momento por esses irmãos, Pai, porque eles têm demonstrado isso de maneira a receber outros irmãos em sua casa e de maneira a abrir portas nessa cidade, para abençoar essa cidade. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os dê perseverança, que o Senhor os abençoe, dê ânimo e graça. Em nome de Jesus nós oramos por eles. Amém. Amém. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe, pode sentar, que Deus te abençoe. E continua abrindo a porta da sua casa, amém? Mesmo quando a gente entra com o pé sujo, tá bom?
Não desanima não, continua recebendo que Deus vai continuar multiplicando aquilo que o Senhor... Nós temos algo em comum, e esse algo comum é Cristo. E aqui eu gostaria de começar fazendo uma leitura da nossa realidade. E eu acho que um cara que leu muito bem a nossa realidade foi um cara que morreu o ano passado, um polonês sociólogo chamado Bauman, Zygmunt Bauman. Ele faz uma leitura bastante interessante da nossa geração. E ele chama a nossa geração, em um texto, a geração que desenvolveu um conceito que chama amor líquido. Amor líquido. E o Bauman, esse polonês que viveu muito tempo nos Estados Unidos, esse sociólogo, ele fala sobre a era que nós vivemos da extrema fragilidade dos laços humanos. Então, ele fala que isso é resultado de algumas coisas, né? Nós temos a cultura do desapego, né? Tem até um site na internet que o grande tema dele é desapegue. Desapegue. Acredite você ou não, quando a nossa avó se casou, ela tinha um guarda-roupa. E quando você nasceu, que era neto, ela tinha o mesmo guarda-roupa. As coisas duravam. As coisas duravam. A gente comprava um 752 da Vulcabras. Vulcabras. Acredite você ou não, a gente comprava o sapato do Maluf, né, Hernandes? Na época, não era? A gente comprava um 752 da Vulcabras e a gente passava uma graxa nele e ia para a igreja. E aquilo durava 2, 3 anos. 2, 3 anos. A gente comprava um quichute. E aqueles que tinham um pouco mais de recursos compravam um Montreal, o primeiro tênis antibactericida, que o Silvio Santos fazia propaganda. E a gente comprava o quichute, aquele quichute a gente amarrava na canela, porque o cadastro era muito grande. E aquilo durava até acabar as travas. E aonde a gente passava quando era criança tinha um risco. As coisas duravam. Hoje as coisas são feitas para não durar. Para não durar. Nós temos transformações sociais aceleradíssimas. Aceleradíssimas. Alguns estudiosos dizem que nós temos mais transformações sociais nos últimos 50 anos do que tivemos nos últimos 300 anos. De comportamentos, de valores. As constantes inovações tecnológicas. Por exemplo, hoje a gente sai sem celular de casa, parece que a gente saiu sem roupa. Precisa voltar para pegar o celular, porque o celular já é algo que faz parte da nossa vestimenta. Queridos, houve uma época, desculpe, só nesse ponto e no outro que eu vou dar esses exemplos, depois eu vou desapegar desses exemplos, mas acredite se você quiser, quando a gente era criança e ia passar férias em Minas Gerais, quando a gente chegava em Minas Gerais, e meus parentes moravam lá perto de Brumadinho, e quando a gente chegava lá em Belo Horizonte, a gente ligava para São Paulo, para o telefone do vizinho, e ligava para o vizinho e falava: fulano, dá para você avisar lá em casa que a gente chegou e está bem? Pronto. Ou senão a gente ia num negócio que tinha na rua assim, que chamava, jovens, orelhão. E esse negócio grande tinha um negócio assim com um cabo que chamava telefone. E tinha uma ficha telefônica que era DDD.
Tinha uma ficha telefônica que era local. Tinha uma ficha telefônica que era DDD. E os metidos tinham na sua coleção uma ficha escrita DDI. Descagem direta internacional. Meu pai tinha uma, carregava dentro da carteira dele. Então, ou a gente ia no vizinho e durma com esse barulho. A gente ligava e dava o recado, e acredite você no absurdo que eu vou falar. O vizinho ia e dava o recado em casa sem reclamar. Acredite no absurdo. Irmão, olha que audácia. O cara viajar, ligar na sua casa e pedir para você ir lá no vizinho dar o recado. E olha que abuso, você ainda vai dar o recado. Hoje na sua casa tem 3 pessoas, 5 celulares, dá o recado, todo mundo esquece de dar. E isso tudo trouxe impacto para a comunidade cristã. Isso trouxe também os nossos relacionamentos, eles se tornaram descartáveis. Muitos de nós, a grande maioria de nós, os amigos que nós temos até hoje, são amigos da nossa infância. Depois de adulto, nós não fizemos mais amigo. Eu estou falando amigo. Tá bom? Eu não estou falando quem vai filar comida. Não, é amigo. Quem que é amigo? Vou falar para você. Quem que é amigo? Fica internado no hospital, quem a gente for visitar é amigo. Beleza? Ou vou plagiar aqui o Hernando Dias Lopes. O Hernando Dias Lopes diz assim: amigo é aquele que te elogia em público e te repreende no particular. Tá bom? O filósofo Sêneca, grego, dizia o seguinte: na festa você percebe a quantidade de amigos que você tem. Na enfermidade você percebe a qualidade dos amigos que você tem. Claro para todo mundo? Então, conforme o tempo, os relacionamentos foram se tornando descartáveis. A dissolução das ideologias e das instituições. Isso acabou. O Balmer vai dizendo que isso trouxe implicações para os nossos relacionamentos. Isso traz diretamente, por exemplo, banalidade de conceitos. Esses dias eu estava vendo um cara lá em Campinas, meio malucão, que ele pegou um travesti e com um caco de vidro cortou a barriga, essa região do travesti, e tirou o coração. E aí o repórter foi perguntar para ele, ele contou dando risada. Não, eu tirei o coração dele, que ele estava com o demônio. Essa metodologia de expulsão do demônio eu não conhecia. E falou sorrindo. Eu acho que quem estava com o demônio ali não era o travesti. Banalidade. Mata-se por banalidade. Graças a Deus está sendo divulgado o quanto de mulheres estão sendo espancadas, está sendo divulgado, graças a Deus por isso. Mas se espanca mulheres por banalidade. Essa facilidade nas rupturas dos nossos relacionamentos, qualquer coisa eu te deleto e te bloqueio. E isso tem gerado na igreja uma mentalidade individualista e narcisista, / hedonista. Aonde tudo tem que gerar prazer em mim, tudo, absolutamente tudo. E se não gerar prazer em mim, eu não participo. Então, quem fez essa leitura foi um camarada que não é crente, o Bauman. Estão percebendo? E aí, nós como igreja de Jesus Cristo, nós não podemos nos contentar só com um grande ajuntamento. Por exemplo, no cuidado pastoral, eu olho para as fileiras aqui, eu consigo detectar pessoas que não estão no culto. Eu ligo o meu radar aqui, e eu estou olhando aqui, 2, 4, Evandro, você está no lugar errado. Você normalmente senta para lá. Não é verdade? Né?
Aqui nessa fileira, agora eu liguei o radar, eu tenho mais ou menos 7 pessoas que não vieram, que são frequentes na igreja. Então o fotógrafo, o pessoal que tira foto, às vezes tira foto para você, você pensa que você está bonito, né? Ele está tirando foto da coluna para depois enviar para mim, para me ver quem veio e quem não veio, para me fazer contato, entendeu? E aí, de vez em quando, durante a semana, você recebe um WhatsApp meu. Mas eu não dou conta disso sozinho. Aqui nessa fileira está faltando 2 pessoas, né? Ali perto da irmã está faltando 3 mulheres, né? Aqui está faltando 2 famílias. Essa fileira é de uma família, viu, irmão? Eles não estão aqui hoje, não. Né? Brincadeira, pode sentar, brincadeira. Né? Domingo passado você sentou ali atrás, ali, não foi? Ali, na 4ª fileira. Então, a gente percebe algumas coisas, mas não dá para ver tudo. E nós não podemos nos contentar com grande ajuntamento. Mateus, você também senta lá atrás. Hoje você sentou em um lugar diferente, né? Nós não podemos nos contentar só com grande ajuntamento. Porque nós damos conta de um determinado número de pessoas. Depois isso transcende a nossa humanidade. E aí nós precisamos que a igreja olhe um para os outros com carinho e amor. Sabe por quê? Agora ele não vai tirar foto para isso não, pode ficar tranquilo, tá? Sabe por quê? Nós precisamos alcançar o máximo de gente possível. Nós precisamos trazer para o corpo de Cristo e proclamar o Evangelho para o máximo de gente possível. Pastor, você tá querendo uma igreja grande? Não, já me conhece há 20 anos, o meu carro-chefe não é esse. Mas quando uma pessoa que crê em Jesus é um parente seu que estava bebendo e deixou de beber e conheceu Jesus, a vida da sua família inteira foi o quê? Transformada. Transformada. E nós não vamos ficar contentes enquanto tiver uma cadeira vazia, amém? Amém, irmãos? Irmãos, amém? Amém. Sei que os palmeirenses estão tristes, mas de vez em quando é bom perder também, né? Vocês estão muito mal acostumados, ganha direto. Mas o nosso coração não pode se contentar com isso. E com o passar do tempo, nós temos que tomar cuidado que às vezes nós perdemos a paixão pelo evangelismo. Eu estava vendo aqui, o irmão Jonas, a irmã Débora, preparou lá o slide do Maurino, né? Do Maurino, e hoje a gente olha para isso e vê com alegria, né? Mas como que Deus usou a enfermidade do filho do irmão Hernandes, da irmã Terezinha, e a enfermidade do filho do irmão Hernandes, da irmã Terezinha, redundou num trabalho missionário no sul da Bahia. Vocês estão entendendo a loucura? O cara se converteu porque o filho do irmão Hernandes foi curado, e aí houve um testemunho, ele entendeu o evangelho, ele veio para a igreja, ele creu no Senhor Jesus, foi preparado, e quando se aposentou, o Senhor o enviou para o norte de Minas e sul da Bahia, e ele está fazendo um trabalho tremendo lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa alma não pode descansar enquanto nós sabemos que existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas com o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja não pode perder o ardor evangelístico. Então, essa velha novidade, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Êxodo 18. Êxodo 18, que é um texto conhecido, o princípio de Jetro. Onde pessoas são mobilizadas diante de uma adversidade, para que possam se organizar, para que possa ter um cuidado melhor no rebanho do Senhor. Êxodo capítulo 18, a partir do verso 13, eu vou ler do verso 13 ao verso 27. Êxodo 18, do 13 ao 27. A palavra de Deus diz o seguinte: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar?
E todo este povo o espera de pé desde amanhã até o cair da tarde. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos da lei do Senhor. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Orienta quanto aos decretos e leis, mostrando como ele deve viver e o que deve fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça como chefe de 1.150 e 10, e eles estarão à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinho. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para sua casa como? Satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como tinha sugerido. Escolheu um homem capaz de todo Israel e colocou como líderes do povo, chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles resolveram ele mesmo. Então Moisés, seu sogro, se despediu e voltou para a sua terra. Então, diante disso, nós temos aquilo que eu vou chamar do primeiro movimento de pequeno grupo na Bíblia, onde narra uma situação que Moisés estava vivendo. E aqui eu gostaria de compartilhar 3 coisas com os irmãos. Primeira coisa é um problema que ele tem. Qual é o problema que Moisés tem? Moisés tem um grande povo debaixo da sua responsabilidade. Irmãos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui e dizer para os irmãos que cuidar de gente não é fácil. Não é fácil. Você que é mãe, você sabe a luta que é cuidar de um filho, não sabe? O filho você cuida o tempo inteiro. Se você descuidar, 3 segundos ele cai e bate a cabeça. Mas você cuida o tempo inteiro. Você descuidou? Você foi na geladeira pegar água, você voltou, ele tinha quebrado sua maquiagem. Você descuidou 3 segundos, ele voltou e estava mastigando o batom. 3 segundos que você... Não é fácil. Não é fácil. E aqui tinha uma boa vontade de Moisés. Qual é a boa vontade de Moisés? Olha o que o texto diz a partir do verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou para julgar as questões do povo. E este povo permaneceu em pé diante de Moisés, desde a manhã até o cair. Irmãos, não há má vontade de trabalho de Moisés. Não há má vontade. Moisés tem boa vontade para trabalhar. O povo tem boa vontade de consultar Moisés, mas olha a sabedoria. E nós mais novos, e nós temos agora a mania no nosso país dos digital influencer. E aí há conselho para tudo. E me desculpe o que eu vou dizer, eu não quero ofender ninguém. Mas tem gente dando conselho aí que não tem moral para fazer absolutamente nada. E presta atenção que uma das principais funções daquele que já tem idade avançada no texto sagrado é aconselhar os mais novos. Envelhecer não é opção. Envelhecer com sabedoria são opções que nós vamos fazer na vida. E aí aqueles mais velhos agora, eles vão influenciar os mais novos, amém? Os mais velhos vão influenciar os mais novos. E aí Moisés tem humildade de ouvir o conselho do sogro. Nós temos uma geração que se forma na faculdade num dia, no outro dia chega na empresa e acha que já sabe de tudo.
Eu lembro que quando eu fui para o seminário, alguns colegas criticavam pastores um pouco mais antigos, e eu falava assim, muita calma, porque eu quero ver vocês, quando forem mais velhos, se vão fazer a metade do que eles estão fazendo. E isso tem a ver com arrogância. E eu gostaria também de pedir para aqueles que são mais antigos na nossa igreja, cabelos um pouco mais brancos, ou que não têm seus cabelos, tenham paciência conosco, jovens, amém? Amém, irmãos? Tenham paciência. A gente que é muito novo assim, às vezes acha que sabe de tudo. Tenham paciência, ore por nós, amém? Ore por nós. E nós que somos mais novos, arrogância, né? Nós que somos mais novos. Mas deixa assim, né, João? Deixa por enquanto, deixa assim, né? Nós que somos mais novos, tenhamos um pouco mais de humildade, de olhar para algumas pessoas que já viveram o suficiente e apanharam o suficiente para chegar para eles. De vez em quando eu chego para alguns mais velhos e falo, irmão, dá uma dica aí na vida, dá uma dica do que eu devo fazer. De olhar para esses irmãos e aprender com a história desses irmãos. De aprender com a paciência desses irmãos. Jetro chega a Moisés e Moisés tem humildade de ouvir. E aonde você estiver, se você exerce algum tipo de liderança, se você não tem humildade de ouvir os outros, você não serve para ser líder. Algumas vezes, presta atenção, e eu não tenho vergonha de falar isso. Algumas vezes, alguns irmãos mais antigos da nossa igreja já me chamaram no canto e falaram assim, pastor, eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso não é legal. Eu parei, ouvi esses irmãos, fui para casa, nem sempre eu aceitei o conselho na primeira, ouvi, ponderei, orei, e depois voltei na casa deles e falei, não é que o irmão tinha razão? É isso mesmo. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Se você não tem humildade de ouvir conselho, eu só tenho uma certeza para a sua vida, mais cedo ou mais tarde você vai quebrar a cara. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça. Quem tem autoridade para ensinar como é uma esposa, não são essas mulheres da televisão. Não são essas malucas feministas na televisão. Senta com uma irmã aqui da igreja que teve que criar filhos com escassez, com dificuldade, e pergunta para ela qual o segredo. Essas têm autoridade. Fecha parênteses. Moisés teve humildade de ouvir o seu sogro, e seu sogro falou, Moisés, a sua intenção é boa, mas o que você faz não é? Não é bom. Não é bom. E ele fez um diagnóstico. Moisés respondeu, verso 15, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez tem uma questão, e esta me é trazida. Eu decido entre as partes, ensino decretos e leis de Deus. Moisés não está fazendo nada errado. E aí o sogro de Moisés respondeu no verso 17, o que você está fazendo não é bom, Moisés. Mas como que não é bom? O povo me procura e eu atendo o povo, eu cuido do povo, eu pastoreio o povo. O sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Verso 18, você e seu povo ficarão o quê? O quê? Esgotados. E aqui é um conceito bacana, porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Quando eu era novinho, eu fazia Senai, e aí eu fui para a empresa, fui efetivado, acabei o Senai, e durante os meus primeiros 6 meses eu percebi que cresceu um calombo aqui, no meu corpo. Depois cresceu aqui, mas é aqui que eu estou falando. Isso aqui. E aí, eu, como todo metalúrgico, eu fui no médico, sexta-feira. Entendeu? E quando eu cheguei no médico, o médico falou, como é que você trabalha? Eu falei, é assim, a ferramenta é assim. Ele falou, pois é, você está trabalhando muito com uma mão, está se exercitando tudo, e o músculo está saindo, tem que trabalhar com a outra mão. Nós somos corpo. E não adianta só uma mão trabalhar.
Se só uma mão trabalhar, essa mão vai ficar exausta. Nós somos corpo, e se nós desobedecermos isso, nós não vamos alcançar os objetivos. Nós podemos fazer a obra com a motivação certa, da maneira correta, mas não vai para frente. Por quê? Nós estamos concentrando em uma pessoa só. E o que o sogro de Moisés está diagnosticando, está dizendo, o trabalho precisa ser partilhado, precisa ser compartilhado. Deixa eu dar um exemplo simples. Simples. As mulheres vão me entender muito bem. Se na sua casa tem 3, 4, 5, 6 pessoas, e só uma pessoa faz o serviço de casa, só uma pessoa fica esgotada. E tudo depende daquela. E aqui, desculpa, irmãos, eu vou dizer, o que nós estamos falando para nossa mãe ou para nossa esposa, escuta essa aqui, Marquinhos, é importante. Se nós estamos deixando só a nossa esposa, só a nossa mãe fazer aquilo e não cooperamos, nós estamos falando em outras palavras, desculpa o que eu vou dizer, nós estamos falando em outras palavras, a nossa empregada. Desculpa. Mas quando nós deixamos só uma pessoa atender todo mundo, nós estamos faltando com respeito com essa pessoa. É o princípio de Jetro. Amém? Está difícil, né? Amém, irmãos? Ah, as irmãs aí, vamos lá, movimento aí, ó. Nós estamos explorando. Precisa ter cooperação, precisa ter consideração. Então, o texto vai dizer, agora ouça-me. E aí ele faz o diagnóstico e ele dá a solução. O que você vai fazer, Moisés? Você não vai bater escanteio e cabecear. Versículo 20, você vai fazer o seguinte com o povo. Oriente quanto aos decretos e lei, mostrando como deve viver e o que deve fazer. E ele vai dizer o seguinte, vou dar uma solução para vocês. Escolha dentre o povo, versículo 21, aqueles que sabem falar bem, que têm bom poder aquisitivo e que são puxa-saco de você, Moisés. É isso que o texto diz? Então olhe na Bíblia, o que o texto diz? Escolha dentre de vocês homens. Tem uma frase, irmãos, que eu tenho horror a essa frase. Essa frase é a principal frase de aluno de teologia preguiçoso. E está assim, ó. Está assim, ó. Deus não chama os capacitados, mas capacita os... E aí ele se encosta, não estuda e fica vivendo na aba dos outros o resto da vida. Como que é esse negócio aí, irmãos? Quem que era Abraão? Quem que era Neemias? Quem que é esse povo aí? Não fica orando a Deus para o mundo acabar em barranco, para você morrer encostado, não. Sacode, vai, se prepara. Vai buscar conhecimento. Vai se esforçar. Vai buscar o que tem de melhor para alimentar o povo de Deus, amém? Porque o povo de Deus não merece qualquer coisa. O povo de Deus precisa ser muito bem alimentado. Então, descobre meias palavras de grito de vitória e aí fiquem. Homens capazes, homens que têm a sua capacitação no Senhor e depende, homens que tenham capacidade, mas não só isso, ele coloca a segunda expressão, homens o quê? Não adianta ter capacidade, tem que ser o quê? Temente a Deus. O que é um homem temente a Deus? Olhe para a família desse homem. Olhe para os filhos. Olha para a forma como ele se comporta. Se pudéssemos dar um exemplo, claro, 1 Timóteo. Se você puder ir para lá, fica com o dedo em texto aí que acabamos de ler. Texto de 1 Timóteo, capítulo 3,
ele dá as instruções a quem deseja o episcopado, a quem deseja o ministério, a quem deseja a liderança numa comunidade cristã. E ele diz o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 3, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja a liderança, nobre liderança deseja. Portanto, é necessário que o bispo seja o quê? É engraçado essa palavra irrepreensível, porque essa palavra irrepreensível era usada no grego comum da época para descrever panela quente sem cabo. O que é panela quente sem cabo? Já tentou pegar uma panela quente sem cabo? Agora eu vou dar outro exemplo. Panela quente sem cabo de barro. Você pega o pano, vai e tenta pegar, você vai queimar sua mão, vai correr risco e não vai querer? Ele fala, essa expressão correlativa, tementes a Deus, diz, pessoas que os outros tentam prejudicar, mas não conseguem, porque não tem aonde pegar. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Pessoas que o caráter está acima do carisma. Pessoas onde o caráter tem peso 2. E nós vivemos uma época no Brasil onde os grandes líderes do nosso país têm muito mais carisma do que caráter. E nós transformamos isso para a religião. Isso se torna um grande problema para cada um de nós. Volta lá para Êxodo. Escolha dentre esses homens capazes, tementes a Deus e dignos do quê? Dignos do quê, irmãos? Versículo 21. Dignos do quê? Eu estou em Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança. Dignos de confiança. Inimigos de ganho desonesto. Por que Jetro aconselha isso a Moisés? Porque isso tem a ver com a liderança do povo de Deus. Ele estabelece os pequenos grupos, e aí ele estabelece grupos de 1.000, de 500, de 100, de 50, de 10. Ele estabelece, o que Jetro ensina a Moisés, estabeleça prioridade e delegue função. 2 lições. Mas não delegue isso a qualquer um. Agora, todas as pessoas na comunidade cristã, elas deveriam desenvolver em sua vida capacidade, temor a Deus e serem pessoas dignas de confiança. O digno de confiança é aquele que você confidencia um segredo a ele e ele dobra o joelho e ora por você. A palavra de Deus coloca em Tito, se você puder ir para Tito, algumas características de homens, mulheres, jovens, que são dignos de confiança. Olha o que Tito vai dizer. Tito capítulo 2 vai dizer assim, você porém fale o que está, Tito capítulo 2, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então existe uma sã doutrina no comportamento na igreja, para ser digno de confiança. Ensine os homens mais velhos a serem o quê? Moderados. Agora vem a mesma expressão, dignos de respeito, dignos de confiança. Sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem o quê? Isso é sintomático. Sabe por quê? Houve uma época em que as crianças pegavam a roupa das mães e faziam desfile em casa. Lembra disso? Hoje você vai no shopping center, as mães estão usando a roupa das filhas. Pastor, você está pregando moralismo? Não, eu só estou detectando algo que acontece. E querendo ensinar o meu rebanho. Ao rebanho que Deus me confiou.
Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem o quê? Caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. E o que é bom? Próximo versículo. Assim elas poderão orientar as mulheres mais jovens a fazerem o quê? A ganharem muito dinheiro, a serem um sucesso no mercado de trabalho. Não, o que o texto diz? A investirem a sua vida no bem mais valioso que uma família pode ter, a herança do Senhor. E qual que é a herança do Senhor? Os filhos. Os filhos. Os grupos vão se desenvolvendo. E aí nós chegamos numa coinonia, uma senhora mais experiente, com uma moça mais nova, orienta. A mais nova chega para a mais velha e fala: irmã, eu quero me divorciar, eu estou doida para matar o meu marido. E a irmã mais velha vai dizer: irmã, eu sinto isso de 3 em 3 meses. Mas Deus tem dado graça. Vamos orar. Estão entendendo? Vamos orar. Vamos orar para que você permaneça. Faz isso, faz aquilo. Ou quando um cara mais novo, que não sabe lidar com as crises no casamento, chega para o mais velho vai orientá-lo. Qual ambiente nós vamos ter isso, irmãos? Não são nas redes sociais, são nos pequenos grupos. É ali que nós seremos abençoados, nós teremos que ter humildade de ouvir. E aí Moisés, divida esse povo. Se vocês quiserem avançar, dividam esse povo. Porque se vocês não dividirem esse povo, não vai ter avanço. Vocês vão continuar exatamente do mesmo jeito. E a minha oração é que nesse ano, eu tenho orado isso a Deus. E aí eu não falei para o pastor Sandro, na nossa reunião, eu quero falar isso publicamente aqui. Eu tenho orado a Deus que Deus nos dê aí 5 a 7 grupos a mais nesse ano, amém? Amém, irmãos? Amém? E aí nós vamos precisar de 5 a 7 casais, o homem e mulher, que o Senhor vai capacitá-los, amém? O Senhor vai capacitá-los e eles vão procurar ferramenta. Tementes a Deus, dignos de confiança, e inimigos de trambique, inimigos de ganho desonesto, a Bíblia diz. E aí são 7 casas a mais que vão receber o povo. E essas pessoas serão amadas, serão cuidadas, e nós vamos multiplicar o cuidado pastoral. Para que a gente não tenha fila de 6 horas da manhã às 6 horas da noite, todos ficam cansados, nós não alcançamos nossos objetivos. Então, o que Jétro diz a Moisés? Verso 22 de Êxodo 18. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. Isso aqui é interessante, irmãos, porque muito do aconselhamento pastoral, ele é resolvido com uma oração e um abraço, sabia disso? Grande parte das pessoas, elas querem ser ouvidas, sabia disso? Sabia disso? Elas querem ser ouvidas, elas querem falar. Agora imagina se no culto público aqui eu estou pregando e de repente eu falo assim, estou entendendo? Aí o irmão aqui no meio levanta e fala, pastor, eu não estou entendendo não, explica de novo isso aqui. O que você que está do lado vai fazer com esse cara? Com o olho você vai trucidar. Porque na multidão nós não conseguimos isso. Mas lá no pequeno grupo, um irmão chega para o irmão Roberto e fala assim, irmão Roberto, eu não concordo com aquilo que o pastor falou não, pode ficar tranquilo, não vai ser excluído. Irmão Roberto, o que você não entendeu? Não, o pastor falou assim. Não, irmão, ele quis dizer isso. Deixa eu explicar para o irmão melhor, porque esse texto na Bíblia diz, esse texto fala, agora eu entendi. Alguns de vocês, se eu falar assim, quem está com problema, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Alguns terão vergonha. Outros não terão vergonha. Mas lá no pequeno grupo, na hora da oração, alguém disse assim, irmão Roberto, o irmão pode orar por mim?
E se a gente for até um pouco mais corajoso, lá no pequeno grupo, a gente vai falar assim, irmão Roberto, ore por mim, o irmão Roberto falar algo específico, eu estou morrendo de raiva do meu chefe. Transparência. E aí você no pequeno grupo que ouvir isso, não vai pegar o celular e vai falar assim, se sentindo angustiado, o irmão está com raiva, vamos orar por ele. Não! Lá no pequeno grupo, diante da liderança do pequeno grupo, o grupo vai se comprometer a orar, para que o Espírito Santo de Deus tire aquele sentimento de raiva do próximo, amém, irmãos? Amém? Porque todos nós, num determinado dia, sentimos raiva, não sentimos? E aí Deus vai tratando a gente na comunidade. Irmãos, se nós vivermos isso aqui, vai ser uma bênção. Amém, queridos? Amém? Vai ser uma bênção. Sabe por quê? Nós vamos multiplicar cuidadores. Nós vamos multiplicar pessoas que se importam umas com as outras. Olha o que acontece aqui. Versículo 25. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líder. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes 10. Não, pastor, eu quero ser chefe de 1000. Irmão, isso aqui não é concorrência. Isso aqui é oportunidade de trabalhar e servir, amém? Isso aqui não é competição. Nós não estamos competindo, nós somos cooperadores. Eu, no início do meu ministério, eu sonhava assim com uma igreja de 50 pessoas, que eu pudesse cuidar de todo mundo, que eu pudesse toda semana tomar café na casa de todo mundo, que eu pudesse saber o nome, a data de aniversário de todo mundo, todo aniversário na casa de todo mundo. Eu fazia aqueles planos, sabe, irmãos? Mas aí Deus deu outra direção. E eu não consigo mais fazer isso. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu já estou há 6 semanas prometendo na casa do Sebastião Pereira comer pastel de camarão e não consigo. E você senta lá para conversar com ele, ele corre no bar, compra uma Coca KS. Tá, irmãos? Isso aí é uma alegria para ele. E a irmã já vai fritar, é uma alegria. Eu passo ali em cima no bairro de Secap e o carro fica girando, vai para cá, vai para cá. Mas isso é uma delícia, sentar, conversar com os irmãos, tomar café, passar no comércio de um, de outro, sentar, isso é uma delícia. Mas a gente não dá conta. Escolha chefes de 1000, 50, de 10, de 5. Verso 26, e estou encerrando. Estes ficarão como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levarão a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos. Por que eles mesmos resolverão? Por isso que tem que ser homens tementes a Deus, porque o conselho que eles vão dar são um conselho de Deus. Então Moisés e o seu sogro se despediu e o povo voltou para casa. Irmãos, lá no slide, nós vimos 3 passos que é normal em qualquer lugar. Nós temos um problema, nós temos o diagnóstico, nós temos o quê? A solução. E eu tenho orado a Deus, e a minha oração é o seguinte, são 2 coisas. Eu tenho pedido para Deus, Deus, me ajuda a não atrapalhar a sua obra. Como que eu não atrapalho a obra de Deus? Deus, estou à disposição, pode contar comigo. Para aquilo que o Senhor quiser. Eu gostaria que nessa noite nós fizéssemos alguns desafios. Quais são alguns desafios? Eu não estou numa coinonia só para cumprir um formalismo religioso. Eu estou numa coinonia para que pessoas invistam na minha vida e para que eu invista na vida. Nossa, Deus. Fala. Eu estou num pequeno grupo para que pessoas invistam na minha vida.
E eu invisto na vida? Irmãos, eu faço parte de um pequeno grupo. E os meus 2 líderes é o Laércio. Cadê o Laércio? Ele senta sempre ali. Ali. Sempre é mais para cá, né, Laércio? Os 2 líderes que eu tenho no pequeno grupo é o Laércio e o Rogério. Levanta a mão, Rogério. Mas quem manda lá mesmo é a Nilza. Tem os 2. E eu sento, irmãos. E eles pegam a mensagem de domingo à noite e ensinam a mensagem de domingo à noite. E olha para mim e fala, porque aqui é assim, 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 assim. E eu sento e fico caladinho. Lá, eles estão ministrando no meu coração. São homens capazes, temente a Deus, que aborreçam a avareza e estão lá para investir na minha vida. A minha esposa está lá. Eles estão investindo na nossa vida. Não é porque eu sou o pastor que eu sento lá, eu sei. Vai ser de... Não. Eu sento lá. O Laércio pega o violão dele. Ele dá ré, a gente canta em sol. A gente nunca começa junto, nunca termina junto, mas canta para a glória de Deus. E o dia que a Jussara não está, não tem louvor, porque é um coral de canários desafinados que você não faz ideia. Né, Laércio? Mas nós estamos lá para a glória de Deus, amém? E de vez em quando chegam uns caras de fora lá e nós estamos orando por eles. E nós estamos torcendo para Deus mandar gente, para crescer, para abençoar. E eles sentam, estudam, eu caladinho, o Espírito Santo de Deus ministrando ao meu coração. Sabe por quê? Homens capazes, temente a Deus, que aborreçam a avareza, e eles estão lá para que a obra de Deus se multiplique. Rogério é novo convertido. Ele podia falar, eu não vou dar estudo onde o pastor está, eu tenho vergonha. Mas ele não está lá para dar estudo para mim, ele está lá para abençoar a coinonia, amém? E eu louvo a Deus pela vida dele. Eles não têm vergonha. Estão querendo servir ao Senhor. E que Deus levante aqui homens e mulheres que não estão contentes com as cadeiras vazias. E estão dizendo assim, vou abrir a minha casa para que outros possam ser abençoados. Porque eu não vou permitir que um só se preocupe com o avanço. Quando toda a comunidade se preocupa com o avanço, há avanço do reino de Deus. Porque onde há união, Salmo 133 diz, ali o Senhor concede o quê? A bênção. Então você pode dizer essa noite, Senhor, conta comigo? Conta comigo. Estou nesse negócio aí. Pastor, eu não sei nem quem procurar. Olhe para cima, o homem mais alto que você vê na igreja, é ele que você vai perguntar. Pastor Sandro, eu não sei nem por onde eu começar. Pastor, me avise. Irmão, pega no braço de alguém, irmão, quem que procura, como que é? Esse irmão vai te levar. Se ele não levar, entrega ele para mim. Ele vai te levar. Porque onde há a mesma visão, ali o Senhor concede o quê? A bênção. Ali o Senhor concede a bênção. Então vamos ficar em pé na presença de Deus e vamos fazer uma oração. E eu queria chamar o pastor Sandro aqui à frente. Irmão Francisco, vem cá. Primeira oração que eu queria que vocês fizessem. Irmão vai cantar uma música aqui. Primeira oração que eu queria que o irmão fizesse. Fica aqui perto de mim, Santo. Fica da mesma altura aqui. Primeira oração que eu queria que os irmãos fizessem é que os irmãos orassem pela nossa vida. Porque não é fácil. Não é fácil. E de vez em quando a gente enfrenta uns levantes que você não faz ideia. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês orassem por nós. Que você orasse assim e falou, Deus, mantenha esses caras em pé. Mantenha esses pastores em pé. Porque se Satanás nos derrubar, o rebanho fica o quê? Fica o quê? Disperso, sem rumo. Sem rumo. Então a primeira coisa que eu queria que você orasse é por aí. E não é só agora, é todo dia. Todo dia. Senhor, abençoa o pastor. Senhor, cuida do pastor. Senhor, se o pastor estiver pensando em alguma coisa, repreenda.
Estão entendendo, irmão? Cuida. Não deixa o diabo chegar perto, não. E não deixa ele ser fraco. Cuida dele. Ore pela nossa família. Estão entendendo? Ore pela nossa família. Ore. Senhor, abençoa lá os filhos do pastor. Abençoe a miríade do pastor Santos. Abençoa. Está entendendo? Abençoa aquele povo lá que está crescendo, as crianças. Tá bom? Cuida deles. Não deixa os nossos pastores ouvir o canto da sereia, se seduzir com coisa que não vem do Senhor. Cuida deles, em nome de Jesus. Estão entendendo? E se você quiser, eu queria te convidar ao seguinte, lá na sua casa, dobra o joelho com a sua família. Dobra o joelho. De manhã, de noite, de madrugada, e ora por nós. Ora por nós. Ora por nós. Amém? Podemos contar? Então a primeira oração é para a liderança da sua igreja. Você precisa orar. Tá bom? Mantenha esses caras em pé, para a glória do Senhor. Tá bom? Para a glória do Senhor. Então, irmão Francisco, irmão pode orar por nós? E a igreja vai estar orando por nós. Por favor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, mediante a Tua palavra, Senhor, nós queremos apresentar essas vidas diante do Senhor, ó Pai. Ó Senhor, que estão sobre liderança, Pai, estão de frente do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Que haja sabedoria, Senhor eterno, que haja graça sobre essas vidas, meu Deus, que haja, Senhor eterno, a Tua proteção diária, Senhor, o Teu alimento, Senhor eterno, para que possam ser fortalecidos e trazer à Sua igreja a Sua palavra, Pai. Que nessa noite, Senhor, essa palavra venha trazendo no nosso coração despertamento, Senhor eterno, que possamos nos posicionar, ó Deus, e buscar a Tua presença, Senhor, buscar a Tua face, Senhor, a cada dia, meu Deus, porque os dias são findo para nós, ó Deus, e sabemos que o inimigo tem se levantado no meio dos lares, para destruir, Senhor eterno, família, Senhor, para trazer a desunião, Senhor, para tirar a paz, Senhor, nos lares. Mas nessa noite, mediante a Sua palavra, assim, nós pedimos, Senhor, abençoa, Senhor eterno, dá sabedoria, repreendemos todo o mal no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Derrama a Sua graça sobre o Teu povo, sobre a Sua igreja, Senhor, para que possamos buscar a Ti, Senhor, invocar o Seu nome, Senhor eterno, porque o momento, Senhor, se aproxima, meu Deus. Sabemos que os dias são maus, Senhor eterno, mas nós precisamos da Tua palavra, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Deus. Por isso, Senhor, os homens, Senhor, tem levantado, Senhor eterno, Teus servos, os pastores dessa igreja, Senhor eterno, que seja sobre eles a Sua graça, o Seu poder, a Sua misericórdia, que nós possamos apresentá-lo, Senhor, dia a dia, constantemente, Senhor, para que haja, Senhor, do Teu poder, sobre a Sua graça, sobre essas vidas que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmão Francisco. Segunda oração, nós vamos orar. Vou pedir para o irmão João vir aqui à frente, nós vamos orar para que Deus conserve os grupos que tem. E para que Deus esteja orando, irmão, e para que, irmão João, para que o Senhor toque no coração de mais pessoas, para que abra o seu lar, para que deixe outras pessoas investir na sua vida e você investir na vida de outros. Amém, irmãos? Amém? Amém? E talvez nessa noite você fale assim, eu não vou sair daqui sem participar disso. Eu preciso que alguém invista na minha vida. Eu preciso investir na vida de alguém. Pastor Sandro, eu não sei cantar, eu não sei nada, mas eu tenho a casa. E talvez você fale assim, pastor, mas minha casa é muito feia. Aqui, irmão, ninguém vai na tua casa para ver o que tem lá, não. Se alguém vai lá para reparar, está repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos lá por causa disso. Nós vamos lá porque lá é uma porta, e nós vamos aprender aqui domingo que vem, são casas que transformam a cidade. A nossa casa é uma agência do reino de Deus. Deus deu a casa para a gente, para que a gente usasse para a expansão do reino. E nós vamos orar por isso, amém? Nós vamos fazer 2 orações. O irmão João vai lembrar 2 pedidos. Que Deus conserve aqueles que estão abrindo as portas. E que Deus toque no coração de novas portas que vão abrir, amém, irmãos? Vamos fazer essa segunda oração em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui, Senhor, diante de Ti, meu Deus, nós viemos te pedir, Senhor, que fortaleça aqueles facilitadores, Senhor, aquelas pessoas que já abriram o seu lar, ó Pai, que eles não se desanimem, ó Pai, com o número de pessoas ali, porque quem envia, Senhor, é Ti, ó Pai, nós cremos nisso, Senhor, então fortalece eles ali, Senhor,
prepara, Senhor, o coração deles, Senhor, para que eles abram suas portas, recebam as pessoas, Senhor, que ali chegarem, ó Pai. Que eles estejam sempre com o coração aberto, Senhor, para orar com aqueles que cheguem lá, ó Pai. Se alegrem, Senhor, com aqueles que tiverem notícias, Senhor, para compartilhar. E aqueles que também tiverem notícias tristes, ó Pai, que nós estivemos prontos ali com o nosso ombro, Senhor, para recebê-los, Senhor, e seguir o Teu mandamento, ó Pai. Que é se alegrar com aqueles que se alegram e estar nos tristes ali, Senhor, e consolando aqueles que estão tristes ali, ó Pai. Então, que os nossos lares, Senhor, sejam uma partezinha pequena do céu, ó Pai. Que aquelas pessoas se sintam acolhidas, recebidas, Senhor, e tenham ali, Senhor, uma parte com muita tranquilidade, Senhor, colocar-se, abrir, Senhor, porque isso também é cura, ó Pai. Aqui também queremos também pedir, Senhor, aqueles que estão com vontade, Senhor, e nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito tem tocado no coração de pessoas aqui, Senhor, para que também abram os seus lares, ó Pai, para receber pessoas. Aquelas pessoas também, Senhor, que hoje se sentiram aqui, Senhor, tocadas, para que procurem uma coinonia, Senhor, para se integrar nesse processo, Senhor, para que também elas procurem, Senhor, e se integrem. Aquelas pessoas, Senhor, que já participaram das coinonias, mas nesse momento não estão participando, ó Pai. Que o Senhor toque no coração delas para que elas voltem também, ó Pai. Para que as coinonias, elas sejam sempre vivas, Senhor. Despertem em nós, Senhor, para que nós possamos convidar pessoas para participar da coinonia, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando nos nossos corações, ó Pai. E fortalece, Senhor, essa igreja, ó Pai. Somos gratos a Ti por isso. Amém, ó Pai. Amém. Amém, irmãos? Amém? Pode sentar, Deus te abençoe. Obrigado, irmãos. Irmão Celso. Não, mas legal que o senhor colocou essa estrutura